Então, estamos aqui mais uma vez no podcast Raquel Rossi em Diálogos e eu queria trazer para vocês uma pessoa muito especial hoje. Sabe por quê? Porque eu vou te fazer uma pergunta. Você sabia que muitas empresárias, mesmo com talento, paixão pelo que fazem, sentem-se travadas, sobrecarregadas e sem clareza sobre como fazer seu negócio crescer com constância? Fique nesse podcast porque nós vamos conversar com a doutora Ana Clara Bittencourt sobre esse assunto. Doutora Ana Clara, é um prazer enorme estar aqui no meu podcast. Falar com você não somente vai contribuir para a minha vida pessoal e profissional, mas para todas as mulheres que estão nos assistindo nesta live de hoje. Ana, fale mais um pouco para mim sobre esse método MEGA que você está desenvolvendo e já aplicando em várias mulheres empresárias. Raquel, minha querida, brigadíssimo pelo convite. É um prazer enorme estar aqui no seu podcast em Diálogos, um podcast que conversa totalmente com o que eu faço, né? No empreendedorismo feminino e na minha profissão, de modo geral, na vida. Muito obrigada pelo convite. E o que é o método MEGA? O método MEGA, ele é totalmente baseado na minha jornada, na minha experiência como mulher empreendedora, como mulher psicóloga, mãe, filha. É um método que veio da minha vivência. Uau, isso é muito interessante, Ana, porque você está querendo trazer para a gente, então, a tua experiência, a tua jornada, os teus desafios, o que você já passou, o que você já superou, o que você conseguiu de sucesso, para ensinar para mulheres esse passo a passo através desse método? A minha pretensão, de fato, é essa, e não é só mais pretensão, porque agora já existem mentorias, né? Eu tenho várias mentorandas que experimentaram o método MEGA e estão tendo resultados nos seus negócios. Eu venho do empreendedorismo feminino. Na minha família, na minha vida, eu tenho a transgeracionalidade de mulheres fortes, empreendedoras, que muitas vezes foram o arrimo da família, e se não o arrimo 100%, parte deles. E eu não posso deixar de falar aqui, então, sobre a minha jornada, que é a minha construção enquanto sujeito, enquanto pessoa pensante, né? E que desde criança venho vindo nessa questão do empreendedorismo feminino. Aos 12 anos de idade eu era empreendedora, ali eu me tornei empreendedora. A vida me fez ser empreendedora. Uau, então quer dizer, você desde a adolescência já tem essas habilidades inatas em você, para que você possa passar para essas mulheres que estão querendo empreender, empresárias que estão querendo fazer o seu negócio escalar, querendo dar constância ao seu trabalho, e você, através desse método, vai trazer para essas mulheres essa possibilidade e essa clareza. Me fala o seguinte, Ana, sobre esse acrônimo MEGA. O que significa o MEGA? Bom, como o método é baseado na minha história, né, eu tive que mudar muito de mentalidade. Então, o M, essa mudança de mindset. Eu saí daquela mentalidade de escassez e migrar para uma mentalidade grande de prosperidade, uma mentalidade de crescimento, né? E eu vivi isso na minha vida quando eu fui a trancos e barrancos, porque eu não sabia o que era empreender. Eu comecei a vender pano de prato. Ali eu comecei a trabalhar a minha mentalidade de escassez, porque eu pensei, eu vou ganhar dinheiro com isso que eu aprendi. E eu aprendi a costurar e a bordar com a minha mãe, que é bordadeira e costureira, e ajudou a sustentar uma família. Então, fazer essa virada de mentalidade é algo que eu vim construindo na minha vida, e principalmente depois que eu entrei no mundo da psicologia. Uau, você entrou no mundo da psicologia, você estava com quantos anos? 23 para 24, eu entrei um pouquinho mais tarde na escola, por conta do mês do aniversário, né? Eu faço aniversário em abril, então eu, entre aspas, por ali alguns dias, por 17 dias eu fiquei para o ano seguinte. Então eu entrei um pouquinho depois.
E ainda não tinha a 9ª série, então por conta disso eu entrei um pouquinho depois. Mas eu entrei muito porque me fizeram entrar. Pontapés que a vida dá e anjos que você encontra na vida, né, Raquel? Verdade. Eu ganhei a inscrição do vestibular, porque até então, apesar de eu já ser empreendedora, eu ainda tinha uma mentalidade muito de escassez, que é pobre não faz faculdade. Eu vivi isso na minha família. Isso é um aprendizado. E os aprendizados que a gente tem na infância e na adolescência, cara, colam na gente com super bonder. É uma cola que nada tira. Então, até ali, eu empreendia. Esses dias, falando com meu filho mais velho é muito habilidoso, ele pegou uma camisa, ele estava estressado com prova, final do curso de medicina, e ele falou assim, mãe, eu vou pintar uma camisa minha. Eu falei, tá, ok. Aí ele começou a pintar, ele comprou tinta puff para fazer um camelo. Quando eu peguei aquela camisa dentro do quarto dele, eu fui num passado meu, eu fui serigrafista na adolescência, eu aprendi a fazer estampa naquele negocinho, que agora eu não lembro mais o nome, usar o rodinho para puxar a tinta, eu pintei camisas para vender. Eu lembrei disso sábado, sabe? Então, o M é essa mentalidade de crescimento. E quando você fala mentalidade de escassez, que isso me chama muito a atenção também, porque isso é muito forte, né? Essas crenças de escassez. Me dá 2, 3 exemplos que você, no teu método, você começa a desconstruir isso com essas mulheres. Por exemplo, a mulher que acredita que ela não merece, não pode ter um negócio próprio. Tá? Porque ela acredita que ela é insuficiente, que ela é incapaz. Isso é mentalidade de escassez, é um pensamento pequeno, é um pensamento diminuto, é um pensamento que só trava ela. Isso é uma mentalidade de escassez. E como que é migrar para uma mentalidade de prosperidade, né? É acreditar no seu sonho e entender, bom, eu não sei as estratégias, mas eu vou buscar. E agora a letra E do método MEGA. É estratégia de impacto. Quais são as estratégias que você vai usar para impactar o teu negócio, para impactar o mercado, para mostrar para as pessoas que você tem um serviço ou um produto que pode resolver a dor e o sofrimento dela? Interessante. Você me citaria por exemplo, uma estratégia? A estratégia de impacto, por exemplo, você saber se posicionar. Quando você fala do seu negócio, eu sou psicóloga clínica, mas eu também trabalho com treinamento e desenvolvimento de equipes. E eu também sou mentora de carreira e de negócio para mulheres. Eu estou amando o empreendedorismo feminino. Isso é uma estratégia de impacto. Muito interessante. As mulheres, elas têm vergonha de se expor. Psicólogo, então, tem muita vergonha de se expor. Mas as mulheres de modo geral, as pessoas de modo geral. E saber se posicionar é uma estratégia que você aprende no método, com as estratégias e técnicas que eu ensino para te desbloquear, para te destravar, para que então você impacte o público, o seu público-alvo. Porque então vamos pensar que impactar o outro é o primeiro caminho. Você tem que conectar. Mudança de mentalidade e depois o que você vai impactar, o que você vai oferecer. Precisa ser real. Exatamente. E você vai trazer isso nesse teu método para essas mulheres. Você vai treiná-las para que elas desabrochem, para que elas consigam falar, para que elas consigam expressar. Isso é um treino também, né, Ana? Sim, são habilidades. Muito interessante. Né? Habilidades que a pessoa vai desenvolvendo para conseguir encarar uma câmera, falar com a câmera, se posicionar, saber utilizar as palavras. Isso tudo a gente treina. E no teu método você vai trazer isso. Exatamente. Ô, Ana, me fala uma coisa. Quando as mulheres te procuram, o que você percebe nelas dos maiores medos, maiores dúvidas e inseguranças que elas te apresentam? Incapacidade. O sentimento, a crença limitante de incapacidade, de insuficiência, de não permissão. Uau. Uma das coisas que a gente aprende na infância é não se permitir.
E uma das principais coisas que a gente precisa aprender com a não permissão é que isso é só crença, cara. Isso é um bloqueio da nossa mente. Raquel, nós podemos fazer o que a gente quiser e sermos quem nós quisermos, desde que respeitemos os nossos valores e os valores de outras pessoas. Cara, vai viver a vida. É isso aí. É muito interessante o que você está me trazendo. Eu acredito que esse teu trabalho de empoderamento, de empreendedorismo feminino, de capacitação para que essas mulheres possam se desenvolver profissionalmente, saírem da caixa, né? Quebrar esses bloqueios, essas mentalidades, esse tipo de mentalidade bloqueadora, crenças de escassez, enfim. Você também fala aqui de gestão inteligente e também de alavancagem. Me fala mais sobre esses dois itens. Então, veja bem, vamos pensar isso em caixinhas, MEGA, que se enquadram, né? Mudo a mentalidade, tenho estratégias de impacto e eu faço uma gestão inteligente. A gestão inteligente é você primeiro ter autoliderança. Mulher nenhuma vai sair de lugar nenhum sem ela se autoliderar. A autoliderança é uma habilidade, uma soft skills, que inclusive tem nos livros de soft skills que eu te trouxe para te presentear. A autoliderança é a capacidade de você enxergar o seu caminho, mirar o foco e se gerenciar suas emoções para você chegar lá, gerenciar pensamentos e comportamentos. É a tríade. Eu penso, eu sinto e eu executo. Então, o G é de gestão inteligente. E aí você aplica isso no seu negócio para fazer uma gestão inteligente dos processos de marketing, de vendas, operacional, certo? Pelo menos 3 principais. Então, aquela ideia de que a mulher empreendedora, ela vai delegar, tá tudo bem, né? Delegar tarefas e atribuições, mas se ela não tiver essa mentalidade de gestão inteligente, a partir dela fica muito difícil. Não é viável. Porque ela precisa incorporar essa gestão inteligente. Desenvolver, ela precisa saber, né? Que precisa investir tempo, foco e energia para gerir o seu negócio, para fazer suas anotações, para gerir seu tempo, para gastar tempo e foco naquilo que precisa ser consertado, resolvido, ou seja, proatividade total. Proatividade, né? Proatividade com inteligência emocional, porque não adianta você ser proativa, ou seja, produzir, se você ficar rodando em círculo e não chega no teu resultado. Qual é o resultado? Ganhar dinheiro com o seu negócio, ter um negócio sustentável. Senão você morre de fome, vai se desgastar e não vai adiantar nada. Isso é gestão inteligente, percebe? Você tem que gerenciar os seus recursos internos para então gerenciar os recursos externos e saber aonde eles estão. Pode estar numa parceria de podcast como nós estamos fazendo aqui. Exato. Nossa, o que você falou agora foi fundamental até para o meu conhecimento. Gerenciar os recursos internos para gerenciar os recursos externos, porque se a gente gerenciar só os recursos externos, é aquilo que você acabou de falar, você fica rodando gerenciando os recursos, mas o teu interno está todo bagunçado, você não consegue ter uma produtividade com o resultado, e aí o que acontece? Você não chega no resultado. Não chega. E não chega, eu te falo isso pela minha jornada, né? Eu venho de uma família muito humilde, pobre mesmo, onde eu aprendi que rico faz mal a pobre, rico é distante de Deus, pobre só serve para trabalhar para rico, pobre não faz faculdade. Então, um ambiente muito limitante, não porque meus pais quisessem fazer isso com os filhos, né? Mas porque essa foi a origem deles, a educação deles, a formação deles. E ainda assim, meu pai sendo mecânico, soldador, ele sustentou 9 filhos. Isso não é pouca coisa. Nessa história, isso não é pouca coisa. Minha mãe era costureira e bordadeira e ela ajudava no arrimo de família. Também não é pouca coisa.
né? Então, você entender que você tem isso na sua vida é fundamental. E aonde você encontra? Qual é o berço, Raquel? É família. Tá ali na família, mas também tá na tua fé. Muitas vezes eu falei, chega, não quero ir adiante, vou desistir. E muitas vezes eu me conectei com Deus, com a minha fé e com a minha transgeracionalidade e eu pensei, não, eu vou tentar mais um pouco. E hoje eu estou aqui. E aí vem o A do método MEGA, que é a alavancagem dos teus resultados. Você se torna uma imparável. Veja bem, Raquel, acompanha comigo. Você muda a tua forma de pensar, tua visão de mundo de você e do eu, do outro. Você cria estratégias que impactem o outro, que conectem com o outro. Você faz uma gestão inteligente dos recursos individuais para gerenciar os recursos da vida. Não tem como não alavancar o resultado. Tendo essa orientação, tendo estratégia, técnica, cara, você vai vender. Não tem como não vender e não ganhar dinheiro. É um sucesso. Porque se você alavanca sem gestão inteligente, né? Se você não tem estratégia, você tem até a mentalidade e tal, ideias, você já mudou a tua mentalidade de escassez, mentalidade de não tem potência, crença limitante, medo e tal. Mas você não tem estratégia, não monta um planejamento, você não consegue. Não consegue. Ou seja, o método MEGA, ele parece que ele está completo. Exatamente. Você entrega uma maneira para que aquela pessoa chegue no resultado que ela deseja, seja onde ela quiser estar. Sim, e em qual nicho for. E você oferece isso para psicólogas, para empreendedoras, também para outros ramos do conhecimento, se a pessoa quiser. Sim. Muito Por legal. exemplo, o método MEGA eu uso na psicoterapia com os meus pacientes. Eu trabalho a mudança de mentalidade deles. Eu ensino eles, eu ajudo eles a ampliarem a consciência para terem estratégias para resolverem conflitos na sua vida. Né? Para fazer uma transição de carreira, por exemplo, para resolver um relacionamento que não está legal, é ter estratégia. Né? Você faz a gestão dos conflitos ali na psicoterapia com seu cliente, você ensina ele a pensar diferente. E aí o resultado é a alta. É ele ser feliz na vida, ele construir uma vida satisfatória e realizadora. Quer dizer, além de você oferecer essa mentoria para mulheres empreendedoras, você também aplica isso nos teus atendimentos psicológicos, terapêuticos. Sim. Ou seja, então é legal e gostoso ouvir isso, né, de uma terapeuta, de uma psicóloga, porque a gente pensa que terapia é eternamente. Isso cansa. Né? Adoro dar alta. Nossa, você vem, você se prepara para dar alta. Isso é uma coisa muito gostosa. Eu adoro dar alta para o meu Porque isso, inclusive, paciente. incentiva a pessoa a buscar um psicólogo que tem essa linha de trabalho. Sim. Porque uma coisa mais aprisionadora é você ficar o tempo inteiro consultando um terapeuta o que fazer na vida. Eu ouvi sábado, eu estava fazendo uma aula sobre a NR1, né? Que é a norma regulamentadora aí das empresas para o bem-estar, falando sobre os riscos psicossociais. E aí o psicólogo que estava ensinando esse curso, ele estava falando sobre os riscos psicossociais, e aí ele fez uma janelinha, um link com a mudança da psicoterapia da atualidade. Hoje em dia, não tem mais como a psicoterapia padrão se encaixar na vida da gente, cara. Então, quando eu digo eu adoro dar alta, Raquel, é porque quando eu vejo que o meu paciente está bem, está andando sozinho, não precisa mais de mim, significa o quê? Que deu certo. Cara, eu fui o máximo. Eu realmente consegui ajudar aquela pessoa, que é a minha missão. A minha missão é ajudar as pessoas a lidarem com seus infortúnios. Quero te fazer uma pergunta. Como que um paciente seu se percebe como já um indivíduo que já pode ter alta? Quando essa pessoa começa a contar as coisas boas que acontecem na vida dele. Eu começo a sessão assim. E aí, me conta, como é que foi tua semana? Tua semana foi boa?
como é que você ficou da sessão passada? Eu sempre faço esse link. Uhum. E aí, quando essa pessoa começa a dizer, eu tive pensando que isso e que aquilo, olha, eu cheguei no trabalho, chamei meu chefe, meu líder e conversei com ele, que o que ele falou para mim foi violento, foi agressivo, eu tive uma conversa boa, compassiva com ele. Cara, sinal de melhora. Ou seja, já está sendo autor da sua própria história sem precisar ficar dependendo do terapeuta, né? Autonomia. O psicólogo, ele precisa trabalhar a autonomia do seu paciente. Por quê? Porque quanto mais esse paciente funciona por si mesmo, mais o seu trabalho vai ser fluido com ele. E quando você dá alta, ele é o seu melhor cartão de visitas. Porque ele vai, a propaganda boca a boca, a minha agenda, olha, eu fui indicada por um ex-paciente seu, fui indicado pela paciente fulana de tal. Interessante isso, né? E você está dizendo que hoje, na atualidade, precisa se repensar as formas terapêuticas que são oferecidas. Não se enquadra mais aquela terapia rígida daquela forma. Eterna. A ética se mantém, claro. Óbvio, sem dúvida alguma. As abordagens, mas hoje em dia, para você ter uma ideia, as abordagens baseadas em evidência, a psicoterapia baseada em evidência na realização da prática da vida, né? Aquilo que é palpável, são as terapias mais utilizadas. A terapia cognitivo-comportamental, por exemplo, é uma das mais utilizadas hoje em dia. Muito interessante isso, Ana, que você está trazendo. Muito esclarecedor, né? Essa nova visão da psicologia no mundo atual e também dessas novas ferramentas que os profissionais da área da terapia e da psicologia estão colocando à disposição das pessoas, para que realmente a gente possa crescer profissionalmente, evoluir, nos tornarmos uma sociedade melhor, Sim. mais autônomas, né? Mais pessoas independentes mais felizes. E mais felizes. A gente não está falando só de dinheiro aqui, a gente está falando de uma satisfação integral. De um conjunto, né? Onde a satisfação, a felicidade, você se sentir um sujeito mais pleno nesse mundo louco que está aí. Verdade. Claro que junto com o dinheiro, porque ninguém vive sem dinheiro, precisamos pagar boleto, cartão, contas, precisamos viajar, comprar uma joia, cuidar da nossa beleza, oferecer um mimo para o nosso filho, pagar um estudo, coisas assim. Precisamos do dinheiro, né? Mas é o sujeito na sua integralidade, nós somos um sistema. E a empreendedora, ela precisa entender que ela é um sistema que não dá para funcionar sozinha. Ela precisa ter pessoas à sua volta. Seja colaboradores, que é fundamental, senão ela vai ser uma empresária presa, né? A nossa mentora que fala de eu presa, né? Uma empresária presa naquele negócio. Ela precisa de parcerias. E para ela conseguir essas parcerias, ela precisa de networking. E networking se faz aonde também? Também nas redes sociais. As pessoas precisam perder o medo de botar a cara, Raquel. As pessoas, olha, o que tem de gente interessante, com conhecimento, com sabedoria, mas que tem medo de aparecer, é impressionante quantas psicólogas que são muito competentes e elas não vendem os seus serviços, não é por falta de competência, é por falta de posicionamento. Quantas empresárias que têm negócios na cabeça, maravilhosos, que de fato resolvem a dor, a vida de uma pessoa, mas ela não vende aquilo, ela não cria um negócio porque ela tem vergonha, porque ela acha que não vai dar certo, porque as pessoas não estimulam e não apoiam. A primeira apoiadora, cara, levantadora, é você. É verdade. Você tem que acreditar em você. Você tem que saber que seu negócio resolve um problema de alguém. E eu acho que assim, é um crime você ter uma ideia maravilhosa, você ter competência, sabedoria, conhecimento, porque o conhecimento transforma a vida, e você simplesmente engavetar e virar uma mulher infeliz.
Ou ficar trabalhando na CLT, eu não tenho nada contra a CLT, tá? Quero deixar isso aqui bem claro. Fui CLT muito tempo, até eu decidir, chega, agora eu vou ter o meu negócio. Isso foi uma virada de chave na minha vida. Eu queria te perguntar sobre isso, né? Nessa tua jornada, qual foi a grande virada de chave? Ou as viradas de chave que você teve? Então, eu sou uma mulher muito batalhadora, muito. Eu tenho uma história que eu me orgulho demais dela. Eu nunca passei fome, não. Mas eu já passei muitas necessidades. Eu já tive falta de muitas coisas. Então, são pequenas viradas de chave. Eu era uma criança tímida, depressiva, que vivi várias coisas que destroem a mentalidade de uma criança mesmo e que faz ela ter alto valor e autoestima muito baixa. E a vida foi me empurrando. Deus falava para mim um pouquinho mais e às vezes ele não falava. Às vezes ele me dava cada empurrão. Quando eu via, eu estava ali. Já estava lá. Sabe? Então foram várias viradas de chave. Mas talvez uma delas, e talvez a principal, tenha sido duas fundamentais. Uma, eu olhar para a vida que eu estava e com um filho já pequeno de dois aninhos e pouco, meu marido na UTI e eu correndo entre 3, 4 trabalhos, estressada, e eu tive um ataque de ansiedade. Uau. Onde eu fiquei paralisada, eu não conseguia dirigir, meu carro estava... Eu parei no posto para abastecer, comecei a me sentir estranha e eu comecei a ter um monte de sintomas. Aquele cara que enche... Frentista, né? Bateu no vidro para perguntar quanto que tinha que colocar de gasolina e eu não sabia falar. Você travou? Travei. Aí ele bateu de novo, eu dei aquele estalo, baixei o vidro, falei quanto que ele tinha que abastecer. Eu falei, eu estou passando muito mal. Ele abasteceu e eu tirei o carro devagarinho para uma área do estacionamento e ali eu pensei, estou tendo uma síndrome, um ataque do pânico. Nossa. Liguei para o meu marido não estava na UTI, ele tinha um tempo atrás estado na UTI com derrame cerebral. E ele já estava reintegrado ao trabalho, pedi para ele me buscar, ele foi me buscar e eu falei, chega, eu estou pedindo demissão do meu trabalho e eu vou ser dona do meu consultório. Fácil, Raquel? Não. Libertador? Você não tem noção do quanto isso foi libertador. Uau! Ali eu decidi, e eu ouvi da minha patroa, da minha chefa, né? Ela dizer, você vai se arrepender porque aqui em Petrópolis não tem trabalho para psicólogo. E eu falei assim, mas eu vou pagar para ver. Eu posso me arrepender, mas eu vou pagar para ver. Raquel, eu não só não me arrependi, como eu cresci o meu negócio. Eu comecei atendendo criança num consultório que eu sublocava 1 ou 2 horários. E daí eu cresci, aluguei o meu próprio consultório. Eu e meu marido temos uma clínica, ele em medicina do trabalho e eu em psicologia. E assim a minha vida mudou muito, porque veio junto com isso uma segunda virada de chave. Eu tenho que poder ser melhor do que isso. Eu tenho que poder mais. Isso é muito pouco, e esse pouco está me fazendo mal. Então, não querer adoecer, olhar para a minha vida e pensar que eu podia mais foi a segunda maior virada de chave. E talvez uma terceira, né? Quando eu fiz a minha primeira mentoria e eu descobri que eu sou uma mulher potente, eu sou uma mulher valente, eu sou uma mulher com conhecimento e que eu poderia compartilhar isso com as pessoas e ajudar outras mulheres que já foram prisioneiras das suas próprias histórias a se tornarem mulheres libertas delas mesmas. Uau, incrível. O quanto que você tem para entregar, né? Porque quando a gente passa pela dor, seja ela qual for, a gente supera essa dor, a gente sabe como falar disso.
Nós somos vamos dizer assim, o herói, né? O avatar transformado. Nós somos o guia transformado. É diferente quando você tem um guia, você tem ali o seu mentor de alguma determinada área, só que ele não passou por aquilo. Existem profissionais assim Sim. que são muito competentes, mas ele está ali te mentorando, te ensinando, te guiando para uma questão, para uma jornada que ele conhece, ele teve resultado, ele sabe como fazer, mas ele não passou por aquilo. Tá tudo bem. Mas quando você é a pessoa transformada, né, a pessoa que sabe o que é estar naquele lugar, que aquela outra pessoa que está te procurando está também, fica assim, acho que o resultado é muito mais assertivo, né? É muito verídico. É verídico. É muito vivencial. É muito vivencial. Eu fico assim encantada com esse teu trabalho, Ana. Eu me sinto assim honrada por estar escutando essa história aqui. Obrigada. A gente se conheceu num evento em São Paulo e a gente se conectou por essa linha, né, da psicologia, da mediação de conflitos, enfim, do transformar mulheres, né, transformar pessoas. É um chamado, né? Eu acho que é um dom. Porque poderíamos estar fazendo outra coisa. Poderíamos estar vendendo produtos, calcinha, sutiã, enfim. Vendi tudo isso já. Pois é. Mas a gente tem esse chamado, né, para realmente revolucionar e fazer um mundo melhor e trazer pessoas com mais consciência, trazer mais humanidade. Ana, me diz assim, de fato, o que é, na sua visão, em uma frase, ter uma mentalidade empreendedora? É você acreditar que você nasceu nesse mundo para fazer a transformação na vida de outra pessoa, seja com produtos ou com serviço. Isso, para mim, é ser empreendedora. É você oferecer ao outro um pouco de você. Uau! E você acredita que toda mulher ela pode ser empreendedora, mesmo começando do zero? Ouvindo de uma profissão, por exemplo, como a própria psicologia? Sim, eu acredito nisso 100%, porque vivi isso. E vejo isso com as minhas mentorandas, né? Eu finalizei uma mentoria final de março. Final de março. Eu fechei uma turma de mentoria, onde eu vi a mentoranda, que ela veio do nada, ela só tinha uma ideia, como por exemplo, ser passeadora de cães. Era apenas uma ideia. Era apenas um desejo, porque ela gosta de cães, né? E eu vi ela criar esse projeto, porque tem o final da minha mentoria, o seu projeto fora do papel. Ou seja, é na prática. Projeto na teoria, você capacita na teoria, mas depois você pega na mão e coloca na prática. Sim, porque durante todo o processo MEGA, o método MEGA, eu vou ensinando como mudar essa mentalidade na prática, como é ter estratégia na prática. Vamos fazer, né? Por exemplo, elas têm que gravar vídeo para mim. Treinar com os vídeos. Independentemente de qualquer área, do que você queira fazer. Porque você precisa se ver falando. Você precisa perceber como que você é, como é que você age, né? Isso é prática. Quando eu falo de gestão inteligente, eu te ensino a ser mais realizadora, mais proativa na prática. Vamos viver isso. Por quê? Porque tem tarefas entregáveis. Elas precisam me entregar tarefas. E, ao mesmo tempo, elas vão construindo a ideia do negócio delas ali. Isso que eu queria te perguntar. Ai, né? Exatamente. Você já foi no gancho. Você vê como que é natural? É natural. Né? O negócio delas. O que é o negócio delas? O negócios delas. O negócios delas. O que é isso? É uma mentoria que eu criei para psicólogas e não psicólogas, ou seja, qualquer mulher empreendedora que queira ter um negócio, tirar ele do zero, da sua imaginação, do seu sonho, trazer para a realidade, dar alma para esse sonho e torná-lo um projeto, um negócio rentável e sustentável.
Esse é o Negócios Delas. É uma mentoria, tá? Com 8 módulos de mentoria, cada módulo 2 horas de aula. As aulas ficam gravadas, você pode revisitar e lotado de estratégia, de técnica que você precisa desenvolver. E tem uma coisa, eu sou daquelas que eu cobro. Essas aulas, essas 8 aulas com 2 horas, elas são pelo Zoom e ao vivo? É, ao Zoom e ao vivo, porque eu gosto disso. Entendi. Mas eu tenho infoprodutos também. Mas a mentoria, eu gosto muito de fazer ela presencial, porque eu gosto desse bate-papo e é um momento de muita riqueza, tá? Mas também tenho infoprodutos que são cursos que estão gravados na minha plataforma do Instituto Foco e Bem-Estar. Eu sou a fundadora do Instituto Foco e Bem-Estar e ali eu tenho uma plataforma de Netflix, onde você compra o seu curso que te interessa e você vai ali, né? Como, por exemplo, como ser uma psicóloga mais assertiva, como ter uma agenda lotada. Eu tenho um curso para você encher a sua agenda se você quiser ter muitos pacientes. Então, fale mais sobre isso. Como é que quem está nos assistindo pode acessar essa plataforma? Pois é. Primeiro de tudo, né? Tem que ser minha seguidora, né, gente? Para vocês conhecerem tudo isso, tem que me seguir. Falando nisso, o Instagram da doutora Ana é Ana Clara Bittencourt e o outro é Ana Clara Bittencourt PC. Pois é. É isso, Ana? Exatamente. Então, é você se conectar comigo, é você vir para a mentoria, Negócios Delas, é porque eu tinha uma outra mentoria, já pensei na outra. É Negócios Delas, vir fazer parte da comunidade. Né? Uma comunidade onde você troca conhecimento. Eu criei uma comunidade só para psicólogas. Por quê? Somos profissionais solitárias e temos que deixar de ser. Temos que nos juntarmos para troca, conhecimento, network, parceria e bate-papo. Claro. Então, eu criei um grupo no WhatsApp e esse é somente para psicólogas. Mas lá no meu Instagram, a empreendedora, empresária que quiser se conectar comigo e vir aplicar para a mentoria, Negócios Delas, nem todas as pessoas entram na mentoria, porque eu faço esse bate-papo, essa entrevista exatamente para entender. É o seu momento? Porque não me interessa só ganhar o seu dinheiro, Raquel. Eu quero ganhar o seu dinheiro, mas eu quero que você seja um case de sucesso, porque... Perfeito. Se você for um case de sucesso, você vai acabar promulgando a minha mentoria. Claro. Então isso é um negócio rentável, entendeu? Sustentável. Você está sendo honesta, na verdade. Sim. Né? Você vai fazer uma entrevista primeiro, qualificada, no sentido de, olha, você é capaz, você está pronta, eu quero te ajudar. Agora, vamos primeiro fazer vamos pensar assim, uma etapa anterior para você entrar nessa mentoria. Um filtro. Né? De repente está faltando algum detalhe ali, mas aí você ajuda para que isso aconteça, para que ela entre, é isso? Claro, claro. De repente até fazer algumas sessões com você de terapia, no primeiro momento, né? Às vezes sessão de coach, eu sou credenciada, eu sou formada coach, eu posso fazer uma sessão, eu chamo de escuta, né? É aquele primeiro momento, deixa eu te ouvir, deixa eu ver se eu sou a pessoa certa para te ajudar. Eu acho que eu posso ser, em vários aspectos, né? Bacana. Mas depende de uma série de coisas. Então me diz assim, então o Negócios Delas e o Método Mega, eles andam juntos? Ah, sim. O Método Mega é o meu raio-x, a minha coluna vertebral para todos os meus trabalhos hoje em dia. Ele é um método aplicável e replicável, né? E eu compartilho o meu método com todas as minhas mentorandas para que elas vivam isso na vida delas. Muda de mentalidade, tem estratégia, gestão do seu negócio de si e resultados dentro do nicho delas. Muito bacana. Eu gosto quando você fala, né, na vida, se a gente não tiver um caminho, um método a percorrer, fica solto. É o que você falou aqui, a gestão, né, estratégia. Para qualquer coisa, né, Ana, que a gente vier a fazer, né?
Então, assim, preparar uma mentoria onde você possa desenvolver etapas e que você vai solicitando a entrega de afazeres, né? Step by step, vamos dizer assim, fica muito mais fácil, mais objetivo e assertivo. E assertivo. E assertivo. Porque eu sou uma mulher de resultados. Eu gosto de ver resultado, eu gosto de ver a coisa acontecer. Quando o filho nasce, a gente não se transborda de ocitocina. Eu sinto isso quando eu termino uma mentoria e a mentoranda diz assim: Ana Clara, estou pronta, vou fazer isso assim, assim, e começa a me trazer o resultado. Pra você ter uma ideia, dia 19 de julho, eu vou fazer um evento em Petrópolis, que é o ponto mega do sucesso do seu negócio. Esse é o nome do meu evento, tá? 4 mentorandas minhas vão palestrar no meu evento. Olha, ou seja, já são cases de sucesso. Sim, e elas vão palestrar porque elas têm o que mostrar para as pessoas. Uma é no setor de joias, a outra é no setor da inteligência emocional, a outra no setor da psicologia dentro das escolas. Ela é estudante de psicologia, mas ela é coach. E a outra é essa também do cuidado com os cães, de ser a babá dos cães. Que coisa mais maravilhosa. Sensacional. Dá espaço para outras mulheres. Eu acredito no empreendedorismo, Raquel, onde uma dá espaço para a outra, uma cresce com a outra, uma impulsiona a outra. Por isso que a comunidade VoIPC para psicólogas, para mim, é muito especial, eu trato com muito carinho, porque ali uma psicóloga pode impulsionar a outra, e por que não? Nós não precisamos competir fazendo as mesmas coisas. Verdade. Até porque cada profissional pode desenvolver o seu próprio método. Não, certamente. Que é, vamos dizer assim, é inato, é natural. Eu não conseguiria desenvolver o seu método, e nem você desenvolveu o meu método. Né? A gente vai trocar, a gente vai compartilhar, a gente vai interagir, agregar, pois cada uma com o seu... Vai criar a sua forma de processar aquela informação. O processamento da sua informação, exatamente. Ana, eu quero te perguntar, na verdade, te dar a oportunidade para você me trazer uma frase inspiracional para todas as mulheres que estão nos assistindo, né? Como é que você poderia dizer, né, nós estamos entrando no finalzinho do nosso podcast, o que você poderia dizer para essas mulheres que estão nos escutando? Como você pode incentivá-las para que elas acreditem nelas e que elas busquem realmente sair do estágio onde elas estão para irem para um estágio de mais proatividade, de mais ação, de mais foco, de mais energia? Profundo isso, né? Mas eu diria para elas, olhem para si mesmas, com autocompaixão. Perceba sua história, porque você é a única pessoa capaz de viver a sua história. Ninguém veste a sua pele, somente você. Perceba as suas competências. Sonhe, mas sonhe muito alto. Acredite nesse sonho e coloque ele em prática, passo a passo. Começa com um passo pequenininho para você chegar onde você deseja. Você é capaz de chegar onde você quiser. Só que para isso, você precisa dar alguns passos fundamentais. E realizar. A ação é fundamental. Não adianta você fantasiar, você sonhar, você se inscrever na mentoria Negócios Delas, se você não colocar aquilo em ação. Então, perca o medo e vá colocar em ação. Ninguém sabe da sua vida, ninguém é capaz de te criticar, ninguém tem esse direito. É muito bonito isso. Então, assim, eu percebo que o teu trabalho é para além de apresentar um projeto de mentoria ou de método, né, o Negócios Delas. É um movimento gigantesco para impactar mulheres. É isso. Você quer impactar essas mulheres para que elas trabalhem com liberdade, com direcionamento, satisfação pessoal e emocional. E posicionamento. É isso. Eu tenho esse desejo. Ah, eu tenho
esse desejo. Obrigada, amiga. Obrigada. Eu amei conversar com você. Demais. Bom demais. Já vou estar lá no dia 19 de julho, te aplaudindo de pé, compartilhando o teu sucesso. Eu tenho certeza que, assim, já é um sucesso. Né? Agora só virão mais provas sociais, mais resultados. E eu vou começar a te seguir mais ainda. E eu quero um pouco desse método para minha vida, viu? Meu Deus, obrigada pelo convite. Deus te abençoe. Conte comigo, tá? Sempre. Estou aqui para o que der e vier. Tamo juntas, viu? Obrigada por estar aqui no Raquel Rossi, em Diálogos, né? Olha quanta coisa rica que surgiu aqui. Muitíssimo obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço. Um beijo para todos nós aí. Até a próxima. Muito bom.